Vamos mergulhar de cabeça numa tecnologia que muitas vezes, sem a gente nem perceber, já está decidindo os filmes que a gente assiste, as notícias que a gente lê e até o melhor caminho para chegar em casa. Sim, vamos falar sobre inteligência artificial e como ela, bem quietinha, está mudando o nosso mundo. E para começar, uma pergunta rápida. Será que a inteligência artificial já fez parte do dia de hoje? Olha, a resposta para quase todo mundo é um gigantesco sim. E provavelmente de maneiras que a gente nem imagina. Pensa bem, cada busca no Google que parece adivinhar o pensamento, cada filme que a Netflix recomenda e acerta em cheio, ou cada vez que se pede uma música para Siri ou para Alexa, por trás de tudo isso tem IA trabalhando. São tantos exemplos que essa tecnologia acabou virando parte da paisagem, sabe? Quase invisível de tão comum que se tornou. Então, que tal a gente puxar a cortina e entender de vez o que é essa tal de IA? Essa tecnologia que está ali, nos bastidores de tanta coisa que a gente faz no dia a dia. Bom, no fundo, a IA é basicamente o campo da ciência que tenta criar máquinas inteligentes. O que isso quer dizer? Quer dizer criar sistemas que conseguem olhar para o ambiente ao redor, entender o que está acontecendo e tomar decisões para alcançar um objetivo. Bem parecido com o jeito que a gente raciocina, né? Mas essa ideia de criar máquinas que pensam tá longe de ser novidade. Não é coisa do século XXI, não. Esse sonho de criar uma inteligência artificial é um desejo que a humanidade tem há muito, muito tempo. Vamos dar uma olhada em como essa história se desenrolou. Para se ter uma ideia, a jornada começa milênios. Lá na Grécia Antiga, o filósofo Aristóteles já ficava imaginando ferramentas que funcionassem sozinhas. Aí a gente dá um salto gigantesco no tempo, para 1950, quando um gênio da computação chamado Alan Turing lançou a pergunta que mudou tudo. Será que as máquinas podem pensar? Mas o nome mesmo, inteligência artificial, só foi nascer oficialmente em 1956, numa conferência em Dartmouth, que acabou batizando essa área da ciência que revolucionaria o mundo. Certo, a história é longa, mas como é que você faz isso na prática? Como se ensina uma máquina a ser inteligente? Existem basicamente duas grandes linhas de pensamento sobre como construir uma IA. De um lado, a gente tem o que chamam de IA simbólica, ou os NITs. Imagina um robô que aprendeu a jogar xadrez lendo um manual de regras gigantesco, passo a passo. Do outro lado, tem a IA conexionista, os Screwfish, que é a que domina o cenário hoje. Essa aprende que nem uma criança. Em vez de ler regras, ela assiste a milhares de jogos e começa a sacar os padrões e as melhores estratégias por conta própria. E o motor que faz essa abordagem conexionista funcionar se chama Machine Learning, ou aprendizado de máquina. É a ideia de, em vez de programar cada passo, a gente dá um monte de dados para o sistema e deixar que ele mesmo aprenda com a experiência e vá melhorando com o tempo. E como é que o Machine Learning faz essa mágica? Muitas vezes usando uma coisa chamada rede neural. E a ideia por trás disso é simplesmente fascinante. São modelos de computador que tentam imitar, de um jeito bem simplificado, o funcionamento do nosso cérebro, com neurônios artificiais que vão se conectando e aprendendo conforme processam mais e mais informação. Agora, um ponto super importante: não dá para colocar toda a IA no mesmo saco. Existe uma espécie de escada de capacidade, que vai desde as ferramentas que a gente já usa hoje até uns conceitos que, por enquanto, só existem na ficção científica. A IA que a gente conhece, a do nosso dia a dia, é a ANI, a Inteligência Artificial Restrita. Ela é uma super especialista craque em uma tarefa, seja jogar xadrez, seja encontrar o melhor caminho no trânsito. O próximo degrau, que ainda é uma hipótese, seria a AGI, a Inteligência Artificial Geral, uma máquina com a mesma capacidade de aprender que um ser humano. E bem lá no topo vem a ASI, a superinteligência, que seria uma mente artificial que supera a nossa em absolutamente tudo. E é claro que conforme a IA avança, ela traz na bagagem umas perguntas gigantescas. Questões que vão da filosofia até a ética e que forçam a gente a pensar muito sobre o futuro da tecnologia e, por que não, da própria humanidade. Isso joga a gente direto numa das maiores discussões da área, a diferença entre IA fraca e IA forte. A visão da IA fraca diz que as máquinas só simulam a inteligência. Elas agem como se fossem inteligentes, tipo um ator brilhante. Já a hipótese da IA forte é bem mais ousada. Ela diz que sim, uma máquina poderia um dia ter consciência de verdade, uma mente própria. Para botar mais lenha nessa fogueira, o filósofo John Searle criou um famoso experimento mental, o tal do quarto chinês.
Basicamente, ele argumenta que um computador, mesmo que consiga manipular símbolos e dar respostas perfeitas, não entende de verdade o significado do que está fazendo. É como seguir uma receita sem saber o que é cozinhar. Mas, saindo um pouco da filosofia, as preocupações práticas são bem reais e urgentes. A gente está falando do futuro dos empregos com a automação, do risco de a tecnologia aumentar ainda mais a desigualdade social ou de um poder imenso ficar concentrado na mão de poucos. Tudo isso mostra que discutir a ética e as regras para IA não é só importante, é para ontem. No fim das contas, a gente fica com aquela pergunta que vale ouro. Nesse caminho que estamos trilhando, a inteligência artificial vai ser a maior oportunidade da história da humanidade ou a nossa maior ameaça? A resposta? Bom, a resposta ainda não foi escrita. E é o caminho que a gente escolher a partir de agora que vai definir esse futuro.